Olá, olá, boa noite! Boa noite, gente querida! Aqui no Instagram e aqui no Facebook, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de toda quinta-feira para poder entender como você vem dando conta de cuidar do seu trajeto, da sua jornada no mundo profissional. E hoje, em especial, nesta sexta-feira, a gente vai abordar exatamente o mecanismo, o caminho que talvez você esteja fazendo de modo contrário ao seu objetivo, de modo contrário àquilo que você realmente precisaria fazer para poder compreender qual será a forma mais leve, mais organizada para que você possa viver uma vida profissional construída em bases sólidas e que você possa colher o sucesso que você merece. E num primeiro momento, a gente precisa entender que existem três fatores que vão determinar essa sua jornada de modo mais leve ou de modo mais traumática, com percursos mais difíceis para que você possa chegar onde você deseja. Talvez até demorando o dobro ou o triplo do tempo, ou talvez até nunca chegando nesse momento, nessa condição. E para isso eu quero que você abra sua mente para você entender que são três os pilares que o tempo todo nos direcionam para certas escolhas, para certas situações, em que a gente possa observar se isso está sendo realizado da maneira correta, para que a nossa vida se torne, né, de modo mais fortalecido, para que o nosso olhar para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, possa estar aí pautado em uma experiência realista. Então preste atenção. Quando a gente trabalha fisiologia, linguagem e foco, nós temos aqui as três situações mais importantes que vão determinar todo o resto. E é sobre isso que a gente vai falar, porque você que é um profissional de emagrecimento e que deseja ter sucesso, que deseja alcançar uma nova forma, um novo olhar com relação aos seus objetivos profissionais, você precisa entender que essa tríade está organizada de modo congruente com aquilo que você vem fazendo. Olha que interessante. Então, se você aqui tá de certa forma, entendendo que a sua vida está sendo difícil, você se comunica dessa forma, afirmando para você mesmo que tudo é complicado, que tudo é mais difícil, que tudo é dramático. Você vai passar a focar nos indicativos, né, nos indicativos da sua rotina, do seu dia a dia, para entender que você tem razão. Olha que coisa mais maluca isso, gente. E por que eu quero falar com você, profissional de emagrecimento, para que você possa entender e, de uma vez por todas, parar de falar e agir ao contrário daquilo que você deseja. Simplesmente porque quanto mais você reforça para você mesmo aquela condição, quanto mais você reforça, né, pela sua linguagem aquilo que você criou, mais você vai dar foco para o problema e menos você vai dar foco para a solução. Então preste atenção nisso para que você possa ampliar o seu, eu até chamo isso de vigia, ampliar o seu lado vigilante para que isso não aconteça mais. Anota aí, gente, as palavras que você não pode usar, que você não deve colocar no universo para que a sua vida profissional esteja defendida, né, de todas essas agressões, de todas essas sensações que vão minar a sua energia, tirar o seu ânimo e desmotivar. E com isso, vai ficar cada vez mais desafiador alcançar o seu objetivo do sucesso diante da sua missão de vida, seja ela, né, na sua clínica, seja na sua academia, seja no seu consultório, não importa se você é nutri, se você é da área da educação física, se você é da área da estética, mas é importante que você preste atenção nisso, porque talvez até aqui você veio fazendo de uma maneira contrária. A primeira coisa que você deve riscar da sua linguagem, do seu vocabulário, a primeira situação que deve ser extinguida dessa sua forma de se expressar é: eu tenho medo. Quem aqui já usou essa expressão? Ai, eu precisava me aprofundar um pouco mais, eu precisava buscar mais conhecimento, mas eu tenho medo. Vai que eu não dou conta, vai que eu não consiga, vai que a minha agenda se torne tão intensa que eu acabe não dando conta de colocar todo o aprendizado, eu não acompanhe o ritmo dos demais alunos da classe, vai que as coisas não aconteçam. Gente, parou aqui.
A partir de hoje, você vai honrar um compromisso aqui comigo. Não se usa essa expressão como uma alternativa para colocar a sua dúvida no jogo, tá? O medo, ele é um sentimento que ele pode te paralisar, que ele pode te bloquear e que ele vai te travar. Simplesmente porque ele aciona recursos, ele dispara recursos de dúvida, ele dispara recursos de uma condição tão difícil, né? Em que a pessoa não se sente à vontade para fazer aquilo que ela estudou. Há quantos anos ela estudou? Há quanto tempo ela vem dedicando a sua energia naquele conteúdo, naquele assunto? Então, no momento em que você permite que o medo, né, entre aí no seu sistema e te atropele em termos de energia e disposição, simplesmente tire isso do seu caminho, vai ficar muito mais desafiador para você avançar. O medo, gente, ele pode ser ressignificado, essa é a parte boa. O medo, ele pode ser ressignificado. Então, se hoje você olha para o medo como algo que te paralisa, experimente pensar de uma outra forma. Peraí, se eu estou sentindo esse medo, esse friozinho na barriga, ele está me representando que eu estou saindo de uma certa zona de conforto, que eu estou indo em busca de algo novo. E esse algo novo pode ser exatamente o diferencial para o meu sucesso. Olha que interessante. Pronto. Quando eu ressignifico esse sentimento, eu automaticamente começo a resgatar uma certa autoconfiança, uma certa segurança de encontrar aquele caminho e de ir por aquele destino, né? Principalmente quando a gente está falando aqui em ampliar conhecimentos, em buscar, né, mais abordagens diferenciadas na forma com que você conduz as suas sessões, os seus atendimentos. Isso tudo pode ser, sim, melhorado, desde que você não tenha o medo como uma pedrinha aí no seu caminho, ok? O segundo item que jamais deve ser dito para você, por você, se você deseja o sucesso, é exatamente a consequência do medo. Porque quando você alimenta o medo, a consequência desse sentimento é você simplesmente acreditar que você não consegue. E aí você está expressando, ai, mas eu não consigo, ai, mas não dá, ai, mas está difícil. Esse não consigo é uma representação provocada por um gatilho anterior, que é o medo. Então, esse sentimento de medo vai te colocar numa sensação de impotência, de incapacidade. E se você acredita nisso, meu querido profissional de emagrecimento, se você acredita nisso, assine o seu atestado de, infelizmente, né, o sucesso não estará alcançando a sua porta. Por quê? Porque ninguém que tem sucesso, gente, ninguém que tem sucesso simplesmente chegou lá sem ter um dia sentido um friozinho na barriga, sem ter um dia sentido uma certa dúvida, ai, será que vai, será que não vai? Mesmo assim, vestiu a coragem e foi. E por isso chegou onde chegou. Né? Então, esse sentimento de medo, ele precisa disparar em você o outro significado, que é, mesmo com friozinho na barriga, eu vou com medo mesmo, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, se a gente ficar alimentando uma linguagem de que eu não consigo, de que não dá, de que é difícil, você já está assumindo uma condição de impotência. E quando você determinou isso, vai ficar muito difícil mudar de nível. Por quê? Porque você está naquela zona de conforto, que é um mecanismo, inclusive, de proteção cerebral. Você sabia disso? O fato de você permanecer naquela zona de conforto deixa, de certa forma, o seu cérebro tranquilo. Afinal de contas, fazer o que você já sabe não dá trabalho, não gera esforço. E para o nosso cérebro, gerar um comportamento novo e fazer com que você acostume com aquele comportamento novo, gera muito mais serviço, gera muito mais trabalho. Por isso que quando você está assumindo uma condição de incompetência, de incapacidade, de impotência, no mecanismo cerebral isso é visto como uma certa condição satisfatória. Afinal de contas, você não precisou sair da zona de conforto, você não precisou agir em busca de outras situações, você não precisou aprender nada além de novo, você está fazendo mais do mesmo e está tudo bom, porque desse jeito o seu cérebro sabe viver. E é justamente isso que você precisa refletir se você não está satisfeito com a sua agenda de atendimento, se você não está satisfeito com o seu desempenho profissional, se os seus clientes de emagrecimento não estão tendo o resultado que você sabe que eles poderiam ter, se realmente, né, se você entregasse para eles uma abordagem diferenciada, fazendo com que o seu cliente enxergue para dentro de si e não ficar aí impondo situações externas para que ele alcance os seus resultados.
Presta muita atenção nisso. Esse não consigo, na verdade, nada mais é do que o seu mecanismo querendo te deixar numa certa zona de conforto. E sabe por quê? Porque quando eu digo que eu não consigo, eu estou falando que muitas vezes a culpa nem é minha. É a falta de tempo, não é o momento, é a crise, eu estou achando outros culpados. E quando eu tiro a responsabilidade das minhas costas, a gente acaba se tornando e entendendo que, já que a culpa não é minha, eu não tenho o que fazer. Então eu não me torno uma pessoa ativa para a resolução do problema. E aí eu volto a fazer parte do time de pessoas que só reclamam, que nada tá bom, mas que também não consegue descruzar os braços e agir a favor dos seus sonhos, a favor dos seus objetivos. Olha que interessante, né? Será que a gente já tinha parado para pensar dessa forma? Olha isso. E por fim, quando a gente começa a entender de tudo isso, a gente entra no terceiro item que talvez você já tenha experimentado. E se você deseja sucesso, não pratique esse tipo de pensamento. O terceiro item que você jamais deve alimentar, que você jamais deve falar, é o fato de você pensar dessa forma. O que vão dizer se eu fizer isso? O que vão falar se me verem numa rede social fazendo live? O que vão dizer se me verem agindo dessa forma? Aí vem o medo do julgamento. Então, no momento em que você está agindo a favor da sua missão de vida, no momento em que você está ajudando mais pessoas com o seu conhecimento, com tudo aquilo que você aprendeu durante tantos anos, estudando, né, lá na faculdade, nos cursos que você já fez, quando você permite não entrar em ação por medo do que as outras pessoas vão achar, não tenha dúvida que você está ali atropelando qualquer possibilidade de sucesso. Sabe por quê? Porque nessa condição, nesse momento, você está mais preocupado com a sua situação do que quanto a sua sabedoria, o seu conhecimento poderia ajudar a transformar vidas, gente. Então não pode ser sobre você, é sobre o outro, é sobre o impacto que você vai causar na vida do outro. Portanto, quando você deseja realmente ter sucesso, você precisa trazer para o mundo o seu conhecimento, seja ele através de post, textos, vídeos, um e-book que você produza e que possa ajudar o seu cliente a virar a chave, não importa. Quando você permite que o julgamento do outro interrompa a sua missão de vida, você infelizmente não está pensando no quanto você poderia ajudar, você está pensando, e aí a gente entra numa questão que se chama até de egoísmo. Não, se não me falarem só bem de mim, eu não vou nem falar. Peraí, mas dá uma olhadinha em tudo que você pode ajudar, dá uma olhadinha em tudo que você sabe que você poderia fazer a diferença na vida das pessoas, porque é que você vai se perder, que você não vai tomar essa decisão simplesmente pelo medo do julgamento. Então perceba, é uma linguagem que não é coerente com o seu propósito, principalmente se o teu propósito de vida é ajudar mais pessoas, é salvar essas pessoas do excesso de peso, da obesidade, da pressão alta, de um diabetes. E você, como profissional de emagrecimento, você tem condição de fazer isso, né? Dependendo da área em que você atua com a sua área de formação, conforme a sua organização, conforme a sua abordagem nos atendimentos, você tem condição de trabalhar, sim, esse cliente a favor da saúde. E quando a gente faz isso com muita cautela, com muita ética e entendendo como é que esse ser humano funciona, vai ficando cada vez mais leve, mais simples tomar a decisão de se fortalecer nessa condição e trazer essa mensagem para mais pessoas. E com isso, o fato de você ser solidário, levar esse conhecimento, ajudar verdadeiramente as pessoas com o seu conteúdo, mesmo que seja num vídeo, mesmo que seja num pequeno vídeo, gente, não precisa ser algo muito extenso, mesmo que seja através de um post, através de dicas, é sim uma alternativa que vai fazer a diferença na vida do seu cliente. E vamos entender o seguinte, esses 3 itens, quando estão todos juntos e acontecendo no mesmo momento aí na sua vida, isso vai fazer com que as coisas se tornem cada vez mais difíceis. Então, se você alimentar o medo, se você alimentar a sensação de impotência, eu não posso, eu não consigo, não dá, e junto com isso ainda ficar preocupado com o julgamento das pessoas, a gente tem aqui um pacote avassalador de sucesso. Essa é a verdade. Portanto, meus queridos amigos aqui do Facebook e do Instagram,
presta muita atenção e se porventura você interpretar que alguma dessas situações está vindo, né, como uma sombra te perseguindo há muito tempo, é hora de você reagir, é hora de você começar a pensar que essas crenças que te limitam precisam ser quebradas. Enquanto isso não acontecer, você vai ficar cada vez mais travado e as coisas não vão acontecer na sua vida. Quantas pessoas você está deixando de ajudar pelo fato de carregar com você essas crenças bloqueadoras, destruidoras e que realmente minam a sua disposição, a sua energia e a forma com que você pode levar mais e mais impacto positivo na vida do seu cliente. Então pense com carinho e se porventura esse vídeo falou com você, se porventura você se identificou numa dessas situações, eu quero que você anote aqui embaixo desse vídeo e me conta o quanto você está disposta de 0 a 10 a querer mudar essa história, ok? Eu quero a sua opinião e quero poder te acompanhar e te ajudar ainda mais. Forte abraço e eu vejo você na nossa live da semana que vem. Tchau, tchau!